explicava, o Ceará sempre reage, porque só reage quando toma gols. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Atlético Mineiro. Como reverter essa situação? Que falta para o Ceará ser protagonista do jogo, ter domínio das ações desde o início e se impor, principalmente quando joga em casa, não obstante com a ausência da torcida. Mas o que está faltando para esse time se impor dentro de campo, Guto? Bom, em relação à situação reativa, né, você coloca em relação ao placar. Porque em relação ao jogo, a gente fazia um jogo controlado, né, onde a equipe do Atlético praticamente não conseguia furar a nossa defesa, e nós tivemos até uma situação com o Viseu em condições de chute, nos primeiros 25, 30 minutos. Depois nós começamos a ter erros de passes, o que fez com que o Atlético desse uma crescida no jogo, mas mesmo com esse crescimento não foi um time efetivo em termos de ataque. A gente conseguiu anular as principais jogadas, que são as jogadas pelos lados e as enfiadas de bola nas penetrações no ataque à linha que eles têm. Só que, infelizmente, acabamos tomando um gol de bola parada. O Igor Rabelo antecipou no primeiro pau, acabou acertando a cabeçada, o Praz conseguiu fazer uma grande defesa, mas no rebote o Sacha acabou fazendo o gol. De imediato, a gente fez a entrada do Chu e atingiu o que a gente queria. A situação de abrir um pouquinho mais e agredir eles. Dentro de um jogo psicológico, eles tinham 1-0 no placar, eles deram uma baixadinha e nós crescemos no jogo. E o segundo tempo nós entramos com a proposta de jogar. Fomos para cima, assumimos o protagonismo do jogo que você falou, fizemos 2 gols, tivemos uma chance que infelizmente o goleiro fez uma grande defesa numa finalização do Vinícius, né? E estávamos com o controle da partida. O Atlético não conseguia entrar. E aí o Atlético perde um jogador por expulsão e nossa equipe deu uma relaxadinha na saída de bola. A gente estava marcando com a defesa um pouco mais baixa para tirar os espaços deles. E nós subimos achando que dava e numa enfiada de bola, o Marrone é muito rápido, acabou ganhando na corrida. O Praz achou que dava para chegar e não contava com a velocidade do Marrone, né? E, infelizmente, acabou ocorrendo o pênalti e acabamos tomando o gol. Mesmo assim, fomos para cima, com um jogador a mais, criamos chances, tivemos próximo de fazer, fizemos um gol anulado. Então, eu acho que o Ceará, indiferente de momentos da partida, cada momento é um momento, né? E o Ceará não é só reativo. O Ceará também assume o protagonismo. Porque a gente não pode esquecer que a gente está jogando contra um dos 3 líderes da competição. Uma equipe que tem um ataque muito veloz e que a gente tem que ter todos os cuidados possíveis. Um vacilo que nós demos, uma esticada de bola de 60 metros, eles conseguiram o pênalti. Então, são essas situações que a gente tem que estar lendo na partida. Eudes Viana, Rádio Assunção AM 620. Boa noite, Guto Ferreira. Mais uma vez o Ceará conseguiu reverter uma desvantagem no segundo tempo. Você conseguiu reanimar o Ceará para que ele virasse o jogo para cima do Atlético Mineiro. No entanto, tomou o gol de empate. Você acredita ao fator psicológico no Ceará depois de uma maratona de jogos pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro? É bem verdade que a partir de agora você só tem o Campeonato Brasileiro. Você acredita a esse fator? A queda de rendimento da equipe depois do gol da virada marcado pelo Felipe Viseu? Não, nós não paramos de atacar, nós conseguimos fazer a jogada com o Vina, que quase fez o gol, o goleiro salvou em cima,
E depois, do 2-2, ainda fizemos um gol, criamos outras chances, tivemos situações de bate-rebate dentro da área. O Ceará não deixou de buscar o gol da vitória, né? Eu acho que a gente precisa, sim, firmar um pouquinho mais algumas situações defensivas para que a gente possa, em se fazendo os gols que a gente tem feito, poder vencer. Mais uma vez, eu desviando a Rádio Assunção AM 620. Guto Ferreira, ainda no primeiro tempo você acabou substituindo o Charles pelo Léo Chu. O que foi que aconteceu naquele momento? O Charles pediu para sair ou foi uma opção sua? Foi uma opção tática. A gente colocou o Charles ali para marcar o Arana, que é um dos principais criadores de jogadas da equipe do Atlético. E o Charles tem uma passada bastante aberta para chegar na área. E até nos primeiros 20, 25 minutos, isso aí aconteceu o que a gente estava querendo. Depois o Charles começou a perder a confiança, começou a errar muitos passes e começou a afogar de forma muito fácil. Aí a gente resolveu fazer uma tomada, deixar o time mais agressivo, porque a gente perdia por 1-0. E o resultado da substituição foi positivo, a equipe cresceu na partida. Boa noite, Guto. Thaís Jorge, do GE. Globo. Eu queria saber como você avalia as atuações do Fernando Praz e o que você espera para esse jogo contra o São Paulo. Muito obrigada. Não, em relação ao jogo de São Paulo, a gente sabe da dificuldade. O São Paulo vem numa crescente bastante grande. E a gente vai buscar fazer o nosso melhor e buscar a vitória. Eu espero sempre vencer, indiferente de quem esteja à nossa frente, respeitando a equipe de São Paulo. Em relação ao Praz, ele teve momentos positivos dentro da partida e foi infeliz de chegar atrasado no lance do pênalti. Eu acho que foi isso. Olá, Guto, aqui é Alexandre Mota, do Diário do Nordeste. A gente percebeu no início da partida uma estratégia diferente, até com o Charles atuando mais pelo lado direito do campo. Então, como você percebeu aquela estratégia, qual era o objetivo, né? E a gente percebeu também a mudança rápida, né? Você acabou optando pela substituição do atleta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquela estratégia, explicar um pouquinho aquela situação de partida. O enfrentamento contra uma equipe muito veloz, com um jogador na posição pelo lado que cria muitas situações de gol, que é o Arana, Guilherme Arana. E aí o Charles buscar tirar os espaços dele jogar. E eu acho que conseguiu na parte defensiva, na fase defensiva. E a saída forte, que ele tem uma saída forte, para chegar na fase ofensiva. Era uma estratégia de ter um primeiro tempo, a gente tendo o controle da partida, para que no segundo tempo, já com as equipes cansadas, a gente optasse pela entrada do Chu e criasse situações de velocidade em cima da equipe adversária. Só que, como nós tomamos o gol mais cedo e houve situações de muitos erros de passe, a dificuldade em um determinado momento do jogo do Charles fazer uma função que ele não está acostumado, que ele estava se sacrificando para fazer, a gente optou por fazer a troca e tocar o barco e deu certo. O Chu entrou muito bem na partida e nós conseguimos crescer dentro do jogo. Boa noite, Guto. Del Luiz da Rádio Verdes Mares, a Verdinha 810. Até quando você vai ter que esperar o segundo tempo para arrumar a sua equipe? Ou seja, o término do primeiro tempo, para no intervalo você arrumar a sua equipe, né? Eu queria que você falasse também da entrada do Léo Chu ainda no primeiro tempo, no lugar do Charles. Foi uma correção de um erro que você acabou cometendo e não ter começado com o Léo Chu. Queria que você falasse sobre isso, Guto. Na questão de... eu gostaria que a equipe tivesse já desde o início comandando a partida. Só que nós temos um adversário, como eu falei anteriormente,
que figura entre os 3 primeiros. Uma equipe bastante rápida e a gente vem tendo situações de tomar gols todos os jogos e é uma busca de tentar equilibrar a equipe. Defensivamente, nós conseguimos uma situação que praticamente o Atlético não conseguiu ter jogadas dentro da área, a não ser a bola parada que acabou resultando o gol. A situação do Charles, eu já expliquei anteriormente, né? E foi uma busca de equilibrar, botar um jogador em cima de um jogador muito importante dentro do sistema deles. O segundo tempo, o Lima conseguiu, com a dinâmica que deu, fazer o que o Charles estava fazendo. E o Chu entrou muito bem do outro lado, nós conseguimos ter velocidade. Sem esquecer que a gente, com o Charles, também tinha a questão da bola aérea, ofensiva, né? Nós perdemos um pouco de estatura. Então, eu não acho que foi um erro, foi uma estratégia inicial, ela acabou não dando certo, então, se você colocar que não deu certo, acabou sendo um erro, né? E a gente corrigiu e deu certo a partir da nossa troca, que era a sequência, né, da nossa estratégia. Boa noite, Guto. Jéssica Barroso, da Rádio Povo CBN, cara, tudo bem? Prazer estar falando contigo. Então, Guto, 2 tempos, eu digo que distintos, né? Acredito que o Ceará voltou muito diferente no segundo tempo, conseguiu criar boas oportunidades ali, voltou elétrico, né? Criou várias oportunidades em poucos minutos, conseguiu fazer os gols necessários ali para ficar à frente do placar, né? E aí eu queria saber de você o que foi falado ali no intervalo para essa mudança de postura, né? Do primeiro para o segundo tempo, para mudar exatamente essa questão do Ceará e voltar mais elétrico para o segundo tempo. Ajustes de posicionamento, ajustes de como agredir o adversário, como atacar o adversário, né? Foi basicamente isso aí. E dar moral para os caras. Até porque eles saíram com 1-0 no placar sem fazer muita coisa. Praticamente eles fizeram o gol. O primeiro tempo foi um primeiro tempo que nem nós nem eles criamos muita oportunidade. Foi bem amarrado, né? E o segundo tempo, acho que nós crescemos e infelizmente acabamos tomando um gol no final, mas fizemos um segundo tempo superior a eles.